Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene. Eu vou apresentar o Geração Curto Circuito Talks, que a gente faz bate-papos com profissionais de diversas áreas. E a gente está estreando aqui em Porto Feliz, aqui na ETEC de Porto Feliz. Olha só que legal. Por isso que também tem toda essa produção, né? A gente está aqui conversando. E hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade e criatividade na indústria. Queria saber aqui se vocês conhecem a WestRock. Já ouviram falar? Ah, legal, porque a gente está aqui com dois colaboradores, dois especialistas em novos negócios na WestRock. Eles vão explicar um pouco. E esse bate-papo só está acontecendo porque a gente tem o patrocínio da WestRock e do Instituto CIA por meio da Secretaria de Cultura, Indústria e Economia Criativas do Governo do Estado de São Paulo. E é uma realização da Carbono 60 e da Secretaria de Cultura por meio do PROAC. Eu vou fazer minha audiodescrição. A gente tem aqui duas intérpretes de Libras para as pessoas que têm alguma deficiência auditiva. Eu vou fazer então minha audiodescrição, aí depois eu passo para vocês fazerem. Sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja. Estou com uma roupa estampada, assim, bem tropical, com cores laranja, rosa, azul. E estou com um brinco laranja, uma xuxinha no braço e tenho algumas tatuagens. Então eu vou passar para vocês, pode falar, Emerson. Boa tarde, pessoal. Sou o Emerson, sou homem, branco, cabelo preto, quase ficando grisalho. Tenho olhos castanhos, estou utilizando uma polo azul, calça jeans, tênis branco. Acho que é isso. É isso. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Carlos. Eu sou um homem branco, com cabelo grisalho, uma camisa polo vinho, uma calça jeans azul e um sapato azul também. Muito prazer falar com vocês. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Nossa, que público legal para a gente estrear, né? Conta pra gente, então, para quem não conhece a WestRock, o que é a WestRock? Bom, o WestRock é uma empresa de embalagem de papelão ondulado. A gente tem uma fábrica que fica aqui em Porto Feliz, né, que vocês conhecem. Essa Que é uma das maiores, né? É uma das maiores do mundo de embalagem de papelão ondulado. Mas o WestRock, ela é uma empresa que ela tem a cadeia total do papelão. Então, ela tem a floresta que fica em 3 barras. Então, a gente tem 54 mil hectares de florestas que a gente replanta para fazer os papéis. Aí a gente tem a fábrica de papel que fica em 3 barras. A gente converte a madeira em papel. Depois do papel a gente transforma em papelão, que são as chapas, né, as chapas de papelão ondulado. E com o papelão ondulado a gente faz as embalagens, as caixas que a gente vê no transporte, nos mercados, né? Então é um pouco do que a gente faz e a gente tem várias unidades no Brasil. Vou deixar um pouquinho pro Válio falar também, né? É o WestRock no mundo, né? Hoje a gente é a segunda maior do mundo. Oi. Ah, pronto. E a partir do mês que vem vai ter uma fusão, né, com outra empresa de papelão do lado também. Vamos lá. Uma das maiores da Europa, que chama Smurfit. Então, a partir do mês que vem, a WestRock chama Smurfit WestRock. E as duas juntas, elas serão a maior empresa de embalagem do mundo. Não só de papelão do lado, mas também de plástico, metal. Então, englobando todas as embalagens que vocês conhecem aí, a nossa empresa, a partir do mês que vem, já é a maior do mundo, globalmente. Então, é uma empresa bem grande, gente. Então, tenho orgulho de ter uma empresa com a WestRock aqui em Porto Feliz. É bem legal para trabalhar. E a gente sabe que vocês fazem curso ou de administração, RH, logística e segurança do trabalho, é isso? Então, todos esses cursos têm a possibilidade de trabalhar na WestRock, né? Com certeza, com certeza. Nós trabalhamos com inovação e novos negócios. E inovação especificamente, que é o assunto hoje aqui que nós queremos conversar com vocês, em qualquer ponto que vocês forem trabalhar, tanto em logística quanto até em RH e segurança do trabalho, a inovação é importantíssima, né? Todas as áreas, elas têm que ser inovadas, elas têm inovação que fazem com que a empresa ela cresça tanto financeiramente quanto
em volumes, em atendimento de mercado. Então, a inovação, para tudo que vocês fazem, é importantíssima. Falando em inovação, bom, todo o cenário aqui é feito de papelão, e essa cadeira especificamente é com papelão da WestRock, que aguenta até 150 quilos, gente. Parece madeira, eu falei, e o Emerson comentou que é madeira, né? Estava comentando com a Thaís que quem está fora do nosso mundo, né, a gente enxerga a embalagem de papelão do lado, às vezes, como uma embalagem fraca, né, como frágil. E, na verdade, a gente consegue fazer que a embalagem ela seja forte o quanto a gente precisar para carregar qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente tem embalagens hoje na WestRock, que é embalagens para fumo, que ficam no sul, que aguentam até 6.000 quilos, né? Então, 6 toneladas dentro de uma embalagem de papelão ondulado. Então, a gente pode fazer uma casa de papelão, móveis de papelão. Então, depende... Casa de papelão é possível fazer? É possível fazer qualquer coisa de papelão. O problema do papelão é o contato com a umidade, né? Então, se ele não tiver um tratamento com a umidade, ele pode se desintegrar mais fácil. Mas por resistência, dependendo de como você faz o design, os encaixes, ele fica perfeito, né? Você pode colocar qualquer peso sobre. Muito legal. E vocês fizeram engenharia, foi isso, né? E como que vocês migraram para a área de inovação, para essa área de sustentabilidade também, né? Trabalhar com sustentabilidade, como que foi esse caminho? Legal. Eu sou de Campinas, né? Então eu estudei num colégio técnico também, chama Cotuca, que é colégio técnico da Unicamp, e eu fiz mecatrônica lá. Então, como vocês, né, eu estudei no médio e no técnico. Então, acho que é uma vivência super legal fazer o técnico, porque você já vai tendo uma noção de profissionalização. E aí, com o técnico de mecânica, eu já fui meio que encaminhando para a engenharia, né? Já era um curso que eu gostaria de fazer. E eu acho que a engenharia ela é bem ampla também, porque você pode trabalhar em vários setores de uma fábrica, né? Como produção, como logística, como inovação, desenvolvimento de produtos, porque a gente vê um pouquinho de tudo, né? Como se fosse uma administração, mas voltada mais para a parte de cálculo, para essa parte de ser analítico, né? Então, acho que vocês já estão com um caminho bem andado, já fazendo um técnico, porque eu acho que é o primeiro passo para evoluir para uma universidade. E o Carlos ganhou vários prêmios de engenharia aí, né? Foi isso? Sim. Eu vou até voltar um pouquinho, né? Que o Emerson estava contando a história dele. Eu também fiz técnico, eu sou um pouquinho antigo, tá, gente? Em relação a vocês. Eu fiz processamento de dados. Isso não existe mais. Eu trabalhava com CPU, com computador e tudo mais. Mas foi um começo também profissional, né? Então, isso me deu abertura para trabalhar em indústria. Hoje eu trabalho na WestRock há 22 anos. Então, esse técnico me deu abertura para trabalhar na WestRock e conhecer todo o processo. E nesses 22 anos, eu tive a paciência, é uma coisa importante, gente. Tenham paciência. A gente, quando é novo, e eu também era assim como vocês, eu queria fazer as coisas muito rápido, que as coisas acontecessem muito rápido. E a gente tem que ter paciência muitas vezes para poder ter calma e aprender com os mais velhos também o trabalho em si, entender todo o processo. Então a gente, quando tem um pouquinho de calma e deixa as coisas acontecerem, as coisas vão acontecendo. E conforme a Thaís comentou, depois de alguns anos de muita luta ali em relação a aprender todo o processo de papelão, o processo de industrialização, teve um processo de inovação dentro da empresa, um processo de impressão diferenciada, que eu acabei sendo responsável. E isso me deu alguns prêmios, né, de inovação em impressão flexográfica, que é a impressão que a gente usa no papelão do lado. E eu já tenho muito orgulho de falar dessa premiação, e o que me alavancou também dentro da empresa, e fazer com que eu esteja até hoje lá, 22 anos, sendo bem profissional e sendo bem produtivo para a empresa. Você começou na WestRock como estagiário, assim, como foi? Thaís, eu comecei com 15 anos montando estrada de cama. E aí depois a gente fez o técnico, aí eu como técnico teve abertura para poder entrar na indústria, né, entender todo o processo industrial, e aí sim comecei no processo profissional. Depois do técnico, sim, eu percebi que era importante fazer engenharia, que a engenharia tinha tudo a ver com o processo industrial que eu estava já
aprendendo a fazer com o técnico. Isso só foi alavancando toda a parte profissional. Tá. O meu curso técnico foi um curso técnico em Valinhos, numa escola que não existe mais. Era TI. Era uma escola técnica industrial. É isso mesmo. Era só industrial. É isso mesmo. Imagina. Bom, para quem está assistindo no YouTube, porque vai ficar disponível no YouTube, o professor está comentando que é uma escola que é do Centro Paula Souza também, né? Só mudou o nome, que é a Escola Técnica Industrial, né? Eu, coincidentemente, fiz ETEC também, mas não fiz nada na área de tecnologia, foi turismo na ETESP, lá em São Paulo. Todo mundo aqui, então, é dos técnicos. E aí, quando você entrou lá na Westrock, vamos falar agora da inovação, né? Como que funciona o processo de criação de uma embalagem sustentável? Eu sei que envolve criatividade, né? Envolve muitos colaboradores de vários setores, né? Então tem diversidade também. Então vamos supor, chega uma empresa e fala, olha, eu preciso de uma solução para um problema. Vocês podem dar algum exemplo, assim, sobre como funciona isso? Como que funciona, né, no desenvolvimento? Então, é bem do jeito que você falou, vem uma solicitação para a gente, ou a gente vai num cliente, a gente traz uma oportunidade para dentro de casa, e a gente, como que a gente usa a inovação, né? A gente tenta desenvolver a melhor embalagem para o consumidor com menos recurso possível, né? Então, menos papel, menos quantidade de fibras que a gente vai utilizar para aquele produto, tem que ser o menos possível. E aí a gente quebra a cabeça para ter uma embalagem que, por exemplo, tem uma reutilização. Aí, se me permitem, eu trouxe até um exemplo de uma embalagem que a gente fez na Westrock, que a gente utiliza todo esse fator de reutilização. Essa embalagem aqui, ela é para colocar 3 melões pequenininhos, que veio uma solicitação do cliente falando que aqueles melões, por serem pequenos, eram difíceis de ser comercializados. E aí a intenção era de ter uma embalagem que depois ela virasse um brinquedo, que daí poderia vender esses melões para pessoas que gostariam que seus filhos tivessem a cultura de comer mais fruta e tudo mais. E aí, de um produto que antes era praticamente descartável, ele virou um produto premium, porque coloca numa embalagem 3 melõezinhos, ela parece um caminhão cegonha, né? Então, toda a impressão volta a um bebezinho, né? Uma cegonha levando 3 bebezinhos, que depois você destaca a parte de baixo dessa embalagem, ela vira um carrinho. Então, a gente foca em reutilização da embalagem e também foca em utilizar menos papel possível para a gente ser mais sustentável. Demais. E vocês estavam comentando também, quando a gente estava conversando antes de começar, que tem um processo de brainstorm, que eu fiz publicidade, né, depois que eu fiz turismo, e na publicidade a gente fala muito disso, né, que é aquele momento que todo mundo que está envolvido no projeto vai dar ideia. Pode ser ideia boa, pode ser ideia ruim, enfim, ideia ruim não existe, mas colocando lá tudo que vem em mente. Vocês passam por isso, né, quando vocês vão criar essas embalagens? No processo de inovação das embalagens em si, a primeira coisa que a gente analisa realmente é a necessidade do cliente, ou a necessidade de uma troca de produto específico, por exemplo, plástico. E aí, dentro do processo, a primeira coisa que a gente faz é juntar as pessoas que a gente sabe que tenham conhecimento daquele processo, ou daquele produto, e fazer um brainstorm realmente, para eles conhecerem... Tá pegando o microfone? Eu tô com sorte no microfone, né? E aí tem um brainstorm, que todas as pessoas que conhecem o processo ali, eles dão ideias, mais malucas possíveis. Então, na inovação, você não pode ficar preso a uma ideia específica, você vai jogando. E aí depois, dentro do processo, com todas aquelas ideias malucas jogadas num quadro ou em papéis, a gente vai separando o que realmente
é possível de ser feito, o que não é financeiramente. E aí a gente vai achando um caminho para fazer essa inovação. Especificamente, o começo do processo de inovação é assim que funciona. Vocês têm o cargo de especialistas em inovação, é isso ou não? Atualmente a gente tem o cargo de especialista de novos negócios, mas dentro de novos negócios a gente trabalha com inovação também. Então, o nosso papel é buscar novos mercados, trazer novos negócios para a West Rock, trabalhar dentro dos projetos da West Rock e esses projetos que eles sejam mais rentáveis para a West Rock e para os clientes. Mas é isso também, a gente sempre está buscando essa inovação. Tem embalagens que tragam sustentabilidade, embalagens que a gente pode trazer algum conforto, algum benefício para os clientes, para os consumidores finais. A área de logística está muito dentro também dessa solução que vocês têm que dar para os clientes, né? Como que vocês pensam na solução para a logística? Muitas vezes os clientes vêm com as necessidades deles, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho um custo muito alto com transporte. Eu preciso diminuir esse meu custo, eu não consigo mais trabalhar com um custo que está muito alto. Então a gente faz uma inovação, uma reengenharia nas embalagens para que caiba mais produtos nos pallets ou a própria embalagem em si, para que ele consiga transportar mais produtos e ter um custo menor no transporte. Então, para quem trabalha em logística, quem está estudando logística, é imprescindível ter a inovação. E não só na embalagem em si, né? Nós olhamos a embalagem, mas a gente olha a cadeia como um todo. Então a gente olha também o tipo de caminhão que ele utiliza, se tem um caminhão que ele vai conseguir ter um custo menor em relação àquela embalagem que nós estamos desenvolvendo para ele. Nós olhamos os estoques, né, do cliente em relação ao que ele tem de espaço físico. Muitas vezes, olha, vou dar um exemplo aqui que eu achei bem legal. Acho que vocês já viram aqueles bibs grandes de plástico que o pessoal coloca líquido dentro, que tem um plástico grande e depois tem aquela armação toda de ferro. Mais ou menos uns 1.000 litros de embalagem. Nós fazemos uma embalagem hoje, que a gente chama de bulk 1.000 litros, que é de papelão do lado, que cabe a mesmo 1.000 litros que aquela embalagem de plástico, ela transporta. E aí, qual que é o ganho dessa embalagem? É que quando a gente manda isso para o cliente, ela vai dobrada. Então, ela vai, no mesmo pallet, vai 40 caixas de 1.000 litros, que é mais ou menos o espaço de 2 bibs de plástico já prontos, porque ele vai para o cliente já pronto. Então, vocês imaginam o ganho logístico que ele tem em relação ao estoque, de colocar 40 embalagens no mesmo espaço que ele tem 2 hoje de plástico. Então, são essas coisas que a gente olha com muito carinho, e é onde vem as inovações, né? Onde vem os diferenciais aí de mercado. Esse meio ambiente também é essencial, né? O trabalho de vocês. Também, quando a gente está desenvolvendo um produto, a gente não vende para o cliente só aquela caixa, né? A gente vende uma proposta de valor. Então, dentro dessa proposta de valor, a gente procura explorar o máximo de ganhos que aquela embalagem pode trazer. Por exemplo, às vezes, uma caixa que o cliente vai comprar, ele pode comprar até uma caixa mais cara, que ela vai suportar mais peso, ele vai conseguir colocar mais caixas empilhadas num pallet, por exemplo. Mas, num transporte total, a gente vai colocar mais caixas num transporte, e isso vai trazer menos transporte, então menos CO2, menos desgaste de um caminhão. Então, tudo que a gente vai desenvolver uma embalagem, a gente olha as vertentes de supply, que é a parte de logística, a gente olha a parte de meio ambiente, né? Então a gente vende isso para os clientes, né? Você está comprando uma embalagem que ela é reciclável, que ela é sustentável, você vai diminuir em tantos caminhões o seu frete por ano, então isso vai te trazer uma economia de X reais, vai te trazer um saving de CO2 na atmosfera. Então a gente vai colocando todos esses pontinhos assim, e quando a gente vai apresentar um projeto para um cliente, a gente monta essa proposta de valor. E é sempre voltado a isso, né? A aumentar as vendas do nosso cliente, ou minimizar os riscos que ele possa ter. Quais as outras duas bubbles? Reduzir seus custos, aumentar suas vendas. Aumentar a sustentabilidade também, né? Então a gente sempre foca, né, nessas 4 bubbles. E quanto tempo demora para vocês desenvolverem uma embalagem? Eu acredito que tem uma variação assim, de tempo, mas o tempo máximo que vocês
utilizaram para desenvolver uma embalagem? Tem, assim, a West Rock em desenvolvimento de produtos, cada projetista faz mais ou menos uns 100 desenvolvimentos por mês. Então é super rápido, né? Porque a demanda é assim, preciso de uma cotação de uma caixa. A gente não consegue passar o preço daquela caixa sem fazer um desenvolvimento, porque a gente sempre olha o que dá para fazer melhor, o que dá para reduzir, o que dá para ser mais competitivo no mercado. Mas em inovação, a gente tem projetos que já fazem, por exemplo, 2 anos que eu estou trabalhando. Vou dar um exemplo aqui, a gente está fazendo um projeto, por exemplo, bandejinhas para pão de alho. Todas as bandejinhas hoje ou são em EPS, né, isopor, ou em plástico. Então a gente está desenvolvendo uma embalagem de papelão ondulado, por conta da sustentabilidade, né? E isso já faz mais de ano. Por quê? A gente tem que testar várias coisas, né? Se o cheiro, e o odor e a coloração do papelão ela vai estar em contato com o alimento, isso vai fazer alguma diferença? Então a gente tem que fazer testes em laboratórios de 3, 6, 9 meses para isso ser aprovado, né? Maquinabilidade no cliente, né? Imagine um cliente que produz pão de alho aqui no Brasil, né? Esses clientes grandes como a Zinho, como a Santa Massa, né, que a gente vê no dia a dia, são altas tiragens, né? Então tem que dar muita velocidade. Quando a gente muda uma embalagem atual para uma embalagem de papelão, então a gente tem que fazer os testes dentro da fábrica dos clientes, que isso não vai ser penalizado também. Então a gente tem que olhar o custo do EPS e do plástico são muito competitivos. Então o que a gente faz para combater esses tipos, para bater de frente, né, com esses tipos de substratos? Então tem projetos, por exemplo, um projeto desse já faz mais de anos que a gente está tocando. Então tem projetos a tiro curto, mas tem projetos também que a gente está a longo prazo, né? O Valeo também já tocou uns projetos dessa forma, acho que poder dar exemplo do Ness ou de algum assim que é super legal, né? Os projetos são mais complexos, então demora muito mais para fazer testes e tudo mais. Mas assim, no geral, gente, tem gente que faz técnico, por exemplo, de RH. E a nossa conversa aqui é muito técnica, a gente é engenheiro, gente, a gente é analítico. Mas o importante, acho que a ideia de passar para vocês, é que vocês têm que ter intenção. Qual a intenção de vocês de trabalhar onde vocês trabalham, ou de estudar o que vocês estão estudando? A nossa motivação principal, e a gente tem que achar essa motivação, porque se a gente não achar motivação, a gente não trabalha. Eu fiz RH. Mas se eu não gosto de trabalhar com pessoas, por que eu fiz RH, gente? Eu não tenho motivação para aquilo. A nossa motivação especificamente é realmente trabalhar com coisas, com embalagens biodegradáveis. Tirar o que não é biodegradável do planeta especificamente. Eu vou falar mal do plástico, gente. O plástico, ele é um produto importante. Mas para o meio ambiente, ele é muito ruim, porque ele não é biodegradável. Então, quando vocês usam plástico, por mais que ele se desfaça, né, no meio ambiente, ele fica aqueles microplásticos pequenininhos. Isso faz muito mal para a saúde. Então, que a gente conseguir tirar do plástico e colocar no papelão ou no papel é importantíssimo, porque o papel, ele vem da árvore. Então, quando ele se desfaz, ele é biodegradável, ele volta para a natureza e ele volta a virar uma árvore de novo. Então, ele tem o ciclo total do processo biodegradável. Então, a nossa motivação especificamente, e a minha motivação muito, muito forte, é realmente tirar esses plásticos do processo e colocar papel, porque eu sei que vai ser muito bom para o nosso planeta isso no futuro. Já é importante, no futuro muito mais. A geração de vocês, eu acho que até é mais consciente do que a nossa, né, em relação à sustentabilidade. Então, vocês já estão aí se preocupando, né, com o tipo de produto que vai comprar. Então, é legal continuar nesse caminho, assim, se preocupando com o meio ambiente. E até tem uma dica em relação a usar papel, né? Você estava falando, Everson, que o pessoal fala, não usa muito papel, porque senão vai matar uma árvore. Não é bem assim, né? Legal, é verdade. Eu lembro que quando estava na escola também, sempre os professores ou minha mãe em casa também, para de rasgar papel, usar papel, cada papel que você tira, você está matando uma árvore, né? A gente tem isso na cabeça, mas é o contrário, né? Quanto mais papel a gente utiliza, mais árvores a gente está plantando, porque todo o papel que hoje tem no Brasil, papelão, são de árvores replantadas, né? São florestas que foram replantadas, e as árvores jovens, elas
resgatam mais CO2 do que as árvores velhas, né? Então, quanto mais papel, mais plantações de árvore, mais resgate de carbono na atmosfera vai ter. Então, é um mito que vai caindo, né? Nossa, nunca imaginei isso. Proporcionalmente, isso é uma conta da West Rock, da nossa fábrica de papel em 3 barras. A cada 1 tonelada de papel que a gente fabrica, são mais ou menos 600 quilos de gás carbônico que são absorvidos da atmosfera. Por quê? As árvores que foram utilizadas para fazer aquele 1 tonelada de papel, elas absorveram 600 quilos de CO2 da atmosfera. Então, a West Rock, hoje, ela é uma empresa completamente sustentável, né? Nesse quesito especificamente. No exterior, como que tem sido essa utilização de embalagens sustentáveis? Está mais do que no Brasil? Na Europa, eles estão mais à frente que a gente, né? De não utilizar tanto plástico e utilizar mais produtos biodegradáveis, né? De exemplo, também eu trouxe algumas cumbuquinhas. Então, por exemplo, essa aqui é uma cumbuquinha para figo, que é exportado para a Europa, né? Então, tem alguns países já, por exemplo, Espanha, alguns lugares da Alemanha também, que já não aceitam mais plástico, né? Ou quem está colocando plástico no mercado tem um imposto por conta daquele plástico, porque ele tem que ser retirado do mercado. Então, muitos clientes estão procurando a gente, porque o Brasil é um grande produtor de frutas, né? Legumes, hortaliças, que a gente exporta isso, então eles estão procurando bastante para a gente desenvolver embalagem de papel. E aí o desafio o papelão ele não é transparente, né, como uma cumbuquinha de plástico, né? Então, quando você vai no mercado, você olha uma cumbuquinha plástica transparente de uva, de morango, por exemplo, você consegue ver todo o produto. Então, cada vez mais a gente está estudando fazer tipos de recortes, né, que você possa olhar o produto, mas que também traga toda a segurança que o plástico tem. Então, a nossa área é para isso. Olha como a gente tem que quebrar a cabeça, pessoal. A gente tem que desenvolver uma cumbuca que tenha abertura para o cliente ver qual é o produto, mas não seja tão aberta, porque quem não foi nunca no mercado e tirou uma uvinha, né, tirou um tomatinho, né, então não pode ser tão aberta. Ela tem que fazer tudo que o plástico faz, que é reter líquido, fazer a contenção do produto que vai ter aqui dentro, ser competitivo, só que daí o que a gente ganha de lavada, né? Quando a gente ganha em todas essas outras características? É a sustentabilidade, né? A gente está tirando plástico, está tirando outros tipos de produto que às vezes não são recicláveis para a gente colocar uma caixa reciclável no mercado. Não, eu ia comentar, né? Qual que é a maior barreira hoje para a inovação, né? A maior barreira para a inovação é realmente os custos. Muitas vezes você vai fazer uma inovação e o custo daquela inovação específica ela é muito alta. Então, isso acaba barrando muitas ideias boas. Então, para você vender inovação, a inovação também faz parte de você fazer as reduções de custo, né? Isso é importante. Precisa de investimento na indústria, né? Até chegar ao consumidor final. E aí, esse investimento, o retorno seria por meio das patentes? Como funciona a patente? Exatamente. A West Rock ela trabalha hoje com uma lei federal que chama Lei do Bem. Então, todas as nossas inovações, a gente tem que passar essas inovações documentadas para o governo, e o governo hoje ele tem esse subsídio de pagar uma porcentagem para a empresa que faz inovação. Então, isso ajuda muito as empresas que querem inovar. Então, por exemplo, alguns casos nossos, né, Emerson, com essa Lei do Bem, a gente conseguiu um retorno de volta do investimento de 60% do governo. Então, isso ajuda muito, gente, ajuda bastante. Então, a patente é o governo que oferece isso? Não, a gente coloca a patente no mercado, mas quando a gente está desenvolvendo inovações, é isso que o Vale falou. A Lei do Bem, ela dá um retorno do investimento que a gente colocou para desenvolver esses tipos de embalagem. Mas a patente, ela serve para resguardar que aquela empresa vai comprar esses tipos de produtos só com a gente, né? Porque a gente dispôs de tempo, de dinheiro para fazer aquele desenvolvimento e depois que é uma patente reconhecida, no mercado, aquele cliente ele tem que comprar daquela empresa que é detentora daquela patente.
uma propriedade intelectual. Sim, Isso. Gente, a gente pode abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer do Carlos, do Epson? Se alguém tiver, só levantar a mão que a gente leva os microfones aqui. Aqui, ó, temos uma pergunta. Tem uma. Aí fala seu nome pra gente. Maria Clara, eu estou em logística e muitas pessoas têm muita preocupação de saber sempre que você está aberto a pessoas que estão fazendo logística agora e como que a gente pode chegar no entrevista para a gente estar pronto a entrar na empresa de vocês. Boa pergunta, né? Eu não sei se o pessoal do YouTube ouviu, mas só para trazer como entrar no Westrock, né? Quem está estudando aqui na ETEC e tem interesse em trabalhar com sustentabilidade, com inovação, como chegar até vocês? Vamos lá. Bom, na página da Westrock, todas as vagas que são abertas externamente, elas estão lá. Então depois eu passo para vocês o endereço da página da Westrock. E ela com certeza dá preferência para quem mora, por exemplo, aqui em Porto Feliz, né? Então quem mora perto das unidades fabris da Westrock tem preferência para entrar. E dentro lá do site, então, tem todas as áreas abertas. Ela tem processos de estágio também para quem faz técnico. Então se vocês quiserem entrar na Westrock ali, eu acho bem legal. É uma empresa que eu estou há 22 anos e não estou à toa. É uma das melhores empresas do Brasil para trabalhar hoje em dia. Principalmente em logística, vai ter bastante trabalho, viu? Porque como essa empresa que está aqui é uma das maiores do mundo, a gente produz a gente expede em torno de 30 milhões de metros quadrados por mês. Então, a rotatividade dessa parte de logística, caminhão, frete, como que a gente pode otimizar é bem grande, então é uma equipe bem grande também, então sempre vai precisar de pessoas qualificadas para isso. A gente vai ter uma entrevista com uma pessoa do RH, do Westrock, no podcast Geração Curto Circuito. A gente vai fazer essa entrevista em agosto, então é só entrar no Spotify, a gente vai colocar no YouTube também, e aí eu já vou levar então essa pergunta para ela também. Eu queria trazer uma outra pergunta, mas antes, mais alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver, é só levantar a mão, tá? Quais profissionais trabalham com vocês? Porque eu imagino que assim, seja de muitas áreas, como a gente falou, mas especificamente quais? São várias áreas mesmo. Dentro de inovação, a gente não desenvolve nada sozinho. Então, toda vez que a gente vai desenvolver uma embalagem nova ou resolver algum problema do cliente, a gente cria time de experts, né? Que a gente pega várias pessoas que têm conhecimento de vários departamentos. Então, por exemplo, eu preciso resolver um problema logístico, eu vou ter uma pessoa de logística, eu vou ter uma pessoa de operação, de marketing, de várias áreas. E agora, realmente, trabalhando com inovação, eu já trabalhei com várias pessoas. A pessoa é formada em marketing, a pessoa é formada em TI, formada em engenharia, administração, várias áreas. Porque acho que inovação vem da criatividade de cada um, né? Então, e eu vejo que quando você tem pessoas diferentes, formadas em cursos diferentes, que moraram em lugares diferentes, quanto mais cabeças diferentes estiverem dentro do projeto, mais coisas legais saem, mais criatividade a gente vai ter, porque se tiver todo mundo pensando igual, a gente fica limitado àquilo, né? Então, acho que todo mundo que está formando em alguma coisa dá para trabalhar no Westrock tranquilo. A gente brinca lá na fábrica, a gente faz caixa, né, gente? Aí tem que pensar fora da caixa para poder fazer diferente. Então, esse é o ponto principal da inovação ali. Vocês têm aqui alguma piadinha, tipo, que papelão, hein? É comum vocês fazerem isso. Quando a gente estava vindo para cá, surgiu essa piada. Será que eles brincam disso? A gente fala muito isso. Total, né? Eu queria que vocês respondessem uma pergunta mais técnica, assim, que é
Existe um ciclo da embalagem, é isso? Como que funciona esse ciclo da embalagem? Bom, como foi comentado, nós temos todo o ciclo da produção do papel. Então, lá em Três Barras, Santa Catarina, é nossa fábrica de papel. Então, lá é feita as mudas das árvores, que são pinos e eucalipto. Para vocês terem uma ideia de tempo, tá? Antigamente, para você fazer o corte das árvores e fazer papel, o eucalipto demorava, eucalipto e pinos, na faixa de 15 anos de crescimento para poder fazer o papel. Com toda a mudança da semente, esqueci o nome, gente. Genética da semente, obrigado. Hoje esse tempo ele está em 6 a 7 anos, então ele cortou pela metade. Então o processo de fabricação do papel é feito lá em Três Barras, é feito as bobinas de papel, que são enviadas para as fábricas de conversão, que é uma das fábricas que tem aqui em Porto Feliz. Então Porto Feliz recebe as bobinas já da floresta, do papel pronto, e transforma esse papel em embalagem. Essa embalagem é enviada para os clientes utilizam essa embalagem. Hoje no Brasil, 40% do papelão utilizado ele é reciclado, então volta para o processo de papel. E os outros 60% ainda, porque muitas cidades ainda não têm a coleta correta, ele realmente volta para o meio ambiente, ele é biodegradável. Dentro desse processo, na reciclagem, a fibra do papel ele pode ser reciclado 8 vezes. Então, 8 vezes, aquela mesma fibrinha do papel, ela pode ser reutilizada. Na 9ª vez, dentro do processo do papel mesmo de reciclagem, ele já vira compostável. Então, ele volta na compostagem, ou vira energia da própria fábrica de papel, e volta ao meio ambiente. Então, o ciclo sustentável é realmente esse. Você tem o papel, você tem a conversão da embalagem, você tem a utilização da embalagem, ou ela volta para a fabricação de papel de novo, com reciclagem, ou se ela se perde no meio do caminho, ela volta para o meio ambiente, porque ela é totalmente compostável. Só complementando, identificando aqui, 85% já está em 85%. 85% do papel hoje ele é reciclável, né? Então, hoje a gente combate com o plástico, que é próxima, abaixo de 50%, o metal bem abaixo também. Então, o papel no Brasil é um sucesso, né, de taxa de reciclabilidade, 85% já. E na West Rock vocês trabalham com papel, vocês reciclam também ou não? É só o original? É assim, tem o papel direto da fibra, né, do pinus ou do eucalipto. Esse que é o Hiperform? Hyperform, né? Hyperform é uma marca registrada da West Rock, de um papel que tem mais resistência com menos gramatura possível, com menos peso possível, né? E a gente utiliza o reciclado também, né? Então, quando a gente está fazendo a conversão das nossas caixas, saem refilos, né? E esses refilos, eles são captados, fazem-se blocos disso e volta para o processo lá em Três Barras para misturar com o craft para a gente fazer o miolo, né? Que é essa ondinha que tem dentro do papelão. Porque o papelão ele é formado por 2 capas de papel com o miolo dentro. Então, e por que existem essas ondinhas? Essas ondinhas é o que dá a resistência, né? É o que dá a resistência aqui em esmagamento, e quando essa ondinha está em pé é o que faz a resistência, né? Ela tem a resistência. Por isso que é nesse formato. Então, o processo, para acho que exemplificar para vocês como que faz o papel, né? É uma máquina que chama... Como que faz o papelão? É uma máquina que chama onduladeira. Colocam-se 3 bobinas de papéis, bobinas de toneladas, são bobinas enormes. E aí entra uma bobina no meio, que ela passa num rolo corrugador, é como se fosse uma engrenagem mesmo. Esse papel ele é aquecido, passa nessa engrenagem e ele fica nesse formato de ondinha. E aí cada ondinha é passado-se uma pequena camada de cola. Então ele passa como se fosse um coleiro gigante, né? Ela, nas cristas das ondas é colocada essa cola, e aí vem uma capa superior, uma capa inferior de papel, e aí corta e é formado papelão. Você ia falar alguma coisa? Ia só complementar. E assim, vocês podem dar mais algum exemplo de embalagem? Porque vocês até queriam mostrar, né,
algumas embalagens que estão sendo desenvolvidas, mas como a gente está gravando, a gente não vai poder. Mas quando a gente desligar as câmeras, eles podem mostrar. Mas conta pra gente algum produto que está sendo desenvolvido, que sem citar nomes, né? Que vocês possam. A gente está desenvolvendo embalagens para o segmento de tintas, né? Então, se a gente olhar, acho que praticamente 100% do mercado hoje de tintas é em lata metálica, né? Então, e há quantos anos é dessa forma, né? E o metal, ele é uma extração, né? Não é de fonte renovável. A reciclabilidade dele ainda é baixa, então a gente está criando embalagens de papelão ondulado com um bag plástico transparente dentro para colocar tinta. Esse é um dos projetos de inovação que o West Rock tá fazendo. A gente está desenvolvendo embalagens para pizza também, né? Desde que eu me conheço, a embalagem de pizza sempre foi igual, né? Então a gente está criando um insert, um papel que a gente coloca dentro da caixa e isso comprovadamente a pizza ela fica mais quente, ela fica quente por mais tempo, mantém a crocância por mais tempo. Então são projetos que a gente sai do tradicional e aí coloca algo que a gente possa incrementar no mundo atual, assim. Então esse acho que é o nosso desafio também, né? Vale também ter alguns exemplos super legais. Exato. A gente foca muito no plástico, como eu comentei com vocês, né? Então, por exemplo, gente, aqueles pacotes de shrink, aqueles pacotes de 6 garrafas de refrigerante, por exemplo. Aquele plástico, ele é reciclável, mas ele é muito pouco reciclável, porque ele tem uma pintura ali que a reciclabilidade dele fica muito ruim. Então, a gente desenvolveu também alguns papelões que se parecem com uma prancha para você encaixar nas bocas das garrafas, para você levar as garrafas como se fosse o shrink, né? Tem também caixas de ovos, por exemplo. Hoje está no mercado, virou moda ali aquelas caixinhas de plástico de ovo, porque o pessoal gosta de ver o ovo, né? Estamos fazendo um papelão também para que ele consiga abrir a embalagem, consiga ver os ovos em vez de ficar consumindo o plástico em si. Então, o caminho nosso de inovação é realmente esse. Além dos clientes que já vêm também com algumas ideias para a gente, né? Que abram nossos olhos, olha, eu tenho esse problema, você consegue fazer uma coisa diferente para mim? Aconteceu muito recentemente, e acho que vocês todos sabem, quando vocês compram um sapato novo, vem aquelas buchinhas de papel, você coloca dentro, isso serve para o sapato não vincar no transporte. E o nosso cliente ele tinha muito problema com isso, porque toda essa parte de buchinha era toda manual. Então ele cortava em folhas, um operador ali tinha que amassar manualmente e enfiar no sapato, então esse processo era demorado. Quem trabalha aí com segurança do trabalho tinha um problema de ler, né? Então imagina se todo dia você amassando aquele papel à mão, você acaba tendo um problema no músculo da mão, né? Que a gente chama de ler. E aí a gente conseguiu desenvolver um produto onde você faz as dobras e encaixa ali no sapato, que faz a mesma função dessa buchinha, e mais em conta, mais barato e mais rápido. Então o processo dele ficou mais rápido, processo produtivo, ficou mais barato e ele foi eliminado ali o problema do LER, que é a segurança do trabalho. Então, 3 problemas ali resolvidos em apenas um produto. Foi bem legal. Nossa, a criação de embalagem, então, alcança várias áreas, né? Inclusive da saúde, por exemplo. E a gente já está nos últimos minutos aqui da conversa. Alguém tem alguma pergunta? Aqui, ó, temos uma pergunta. Você consegue ir lá? Meu nome é Ana Beatriz da Silva, sou do Primeiro Log. E eu queria perguntar se a West Rock, ela recebe... Ela produz, ela planta a sua própria madeira ou ela também tem... Como pode dizer? Ela recebe de outros distribuidores que eles compram? Madeira, né? Isso? Tá, entendi. Sim, a gente tem a plantação nossa própria, nossa floresta, então tem todo o ciclo sustentável da madeira em si. Então, a floresta, quantos hectares tem, Emerson? 54 mil hectares. Então, enquanto você está plantando
está com 8 anos uma parte, a outra parte está com 6, a outra parte está com 5, e eles vão cortando e fazendo o ciclo sustentável do processo. Dentro do processo de papelão, às vezes, aquela madeira que está na nossa floresta, ela não dá para fazer a produção que nós vendemos, então a gente acaba comprando externamente. Essa compra externamente, ela é muito cuidadosa, porque esse ciclo sustentável que nós fazemos, os nossos fornecedores também têm que ter. Então tem que ter esse cuidado, porque o mais importante do papelão em si, realmente, é a fibra do papel. Então nós temos que ter todo esse controle, não só nosso, mas também do que nós compramos. E eu acho que você ia perguntar também da reciclabilidade. A gente também recebe papéis que vêm do mercado para serem reciclados. Então ele entra dentro da composição do papel também, até para ter esse ciclo sustentável rodando normalmente. Então é importantíssimo ter a reciclabilidade do papel e a reciclabilidade da fibra. Então a gente tem sim que receber também a parte de papel reciclado para que todo o circuito ele seja fechado. Obrigada. Mais alguém? Só a galera da logística está perguntando, hein? Eu queria que vocês então dessem uma dica para quem, tanto para os alunos aqui da ETEC, quanto para quem está assistindo no YouTube, quem tem interesse para trabalhar em inovação e sustentabilidade. Tem algum curso que vocês indicam fazer? Não necessariamente de graduação, pode ser um curso livre, para poder se destacar mais nas entrevistas, sabe? Para quem quer ir para essa área. Existem cursos, né, de inovação, existem técnicos, né, que é para voltar à inovação também, mas acho que é mais ter um mindset, né, de cabeça aberta mesmo. Quando tudo que a gente vai fazer, eu acho que dentro de segurança do trabalho, administração, logística, tudo que a gente estuda tem algum jeito de inovar. E o que é inovar, né? Fazer algo melhor com menos, né? Acho que eu daria esse recado, né? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida é pensar de uma forma assim. E eu acho que qualquer curso que você fizer utilizando isso no dia a dia, torna natural. Eu falo isso porque eu fui 8 anos de desenvolvimento de produto, né? E muito metódico, né? E aí quando eu fui para a inovação, eu até brinquei com o meu chefe, né? Meu ex-chefe. Eu falei, cara, tem certeza que você escolheu a pessoa certa? Porque eu não sou nada de inovação. E depois de 12 anos, eu tinha mais de 12 patentes colocadas no mercado. Mas é o quê? Trabalhar dia a dia isso aí, né? Então, eu acho que a gente tem que separar um pouquinho do nosso tempo para ver por que eu faço isso, né? Ser curioso, né? Por que é dessa forma? Por que sempre foi assim? Então, você começa a fazer algumas perguntas, você já começa a ver, putz, dá para fazer dessa forma. Perguntar para outras pessoas, né? Eu acho que essa comunicação também é super importante. Então, eu acho que é mais a forma de agir do que estudar para você ser inovativo. É isso mesmo. Gente, de novo, tem que fazer sentido para vocês o curso que vocês fazem. Se vocês não gostam do que vocês fazem, façam o que vocês gostam, porque tem que ter motivação para fazer as coisas bem feitas. A gente inova porque a gente tem essa motivação. A gente gosta do que a gente faz. Tem que gostar. Então, quando você gosta, você para e você consegue ter o insight que nós chamamos, né? A inovação tem muito desse insight. Quando você gosta do que você faz, você vai até dormir pensando no que você faz, tanto que você gosta. Vai ficar bitolado, tá, gente? Sai do trabalho, tem que esquecer um pouquinho também. Mas é que você gosta tanto que você fica pensando naquilo. E aí, desses pensamentos, vem os insights. Os insights são muito importantes para a inovação. Então, eu quero agradecer vocês. Sério, assim, a galera da ETEC é muito maravilhosa, né? Nossa, são assim, melhor público. Depois a gente quer tirar uma foto, tipo foto do show. A gente assim, e vocês... E eu quero agradecer também ao Carlos Vale, a Emerson Secafim, agradecer a todo mundo da ETEC, ao West Rock, CIA, Secretaria de Cultura, toda a equipe aqui da Geração Curto Circuito, foi bem legal. A gente está nas redes sociais, Instagram, Geração Curto Circuito, TikTok, Geração Curto Circuito, e YouTube, @Geração Curto Circuito. Tem que colocar o @ antes, porque agora não sei porque o YouTube
pediu para colocar o arroba antes. Mas é isso, muito obrigada, espero que vocês entrem aí na Rush Rock, né? Olha, tem uma galera super motivada, engajada aí. E obrigada, gente. Valeu.